Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje eu venho atender a pedidos que sempre me perguntam: Eliane, por onde eu começo então os meus estudos em TCC? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou trazer dicas de livros então para você começar aí o caminho de entendimento na terapia cognitivo-comportamental, e mesmo você que já seja um terapeuta mais experiente, vale muito a pena voltar para fazer a leitura desses livros e consolidar cada vez mais o seu conhecimento na TCC. Ok? E se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, comentar. Aproveite também para você se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você dá uma força para o canal chegar a outros PCs também, ok? E agora, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então por onde a gente começa? Do princípio. E onde que é o princípio, então? É entender as bases da terapia cognitivo-comportamental. E não tem livro melhor, na minha opinião, do que esse livro aqui da Judith Beck, a Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, na sua terceira edição. Eu acabei recentemente de fazer uma série desse livro, falando capítulo a capítulo, aquilo que a Judith Beck traz de novo em relação às duas edições anteriores, ok? Então, mostra aqui uma evolução também desses princípios mais básicos de atendimento na terapia cognitivo-comportamental, mais atualizada com o contexto, né, da nossa vida atual, de como que as pessoas funcionam, operam. Então, vale muito a pena a leitura desse livro aqui, ok? Então, vai te dar uma base, um fundamento muito importante dos princípios essenciais da terapia cognitivo-comportamental. Então, fica aqui, né, o início da sua jornada de conhecimento na TCC. Depois, a gente vem então para o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5-TR, ok? Esse livro, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai contribuir para a gente conseguir identificar a diferença entre dificuldades de vida e sofrimentos pontuais de transtornos mentais, ok? Na prática clínica em si, muitas vezes não vai ter uma alteração tão grande do manejo clínico, das ferramentas e dos recursos que eu vou utilizar. Mas vai me ajudar a entender que quando eu estou diante de transtornos mentais, dependendo do tipo de transtorno, existem, né, algumas estratégias, algumas ferramentas, alguns recursos que são mais essenciais e que podem contribuir, então, para a melhoria do quadro, né, do nosso cliente. Por exemplo, é diferente de eu lidar com uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline para uma pessoa que tem uma resposta de desregulação emocional mais significativa, mas que não enquadra dentro desse tipo de transtorno. Então, a gente vai usar estratégias parecidas, só que quando a gente lida com o transtorno, existem recursos adicionais. Muitas vezes o encaminhamento ao psiquiatra, muitas vezes algumas abordagens mais específicas, como por exemplo nos transtornos de personalidade, né? As duas abordagens principais que nós vamos ter aí seria a terapia dos esquemas e seria também a DBT, né? Então a gente tem alguns recursos que são mais estratégicos e mais importantes para esses quadros específicos, ok? Então, ter o conhecimento sobre o que se trata de fato, se é uma dificuldade ou se é um transtorno, vai contribuir. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre o DSM, trazendo dicas, então, por onde você começar os estudos no DSM, ok? Então, fica aqui comigo no canal para você continuar acompanhando aí os conteúdos. Além, então, do DSM, né, que eu considero aí os dois conhecimentos mais básicos, a gente vai para um outro tipo de conhecimento essencialmente importante, que é sobre o quê? As emoções. Então, eu indico esse livro aqui do Robert Leahy, que seria Regulação Emocional em Psicoterapia, ok? Por que que esse livro é importante? Porque basicamente a gente lida o quê? Com regulação emocional no nosso consultório. Então os nossos clientes, independente de transtornos ou não, eles vão estar desregulados emocionalmente, seja tentando fazer um embotamento das emoções, ou seja, né, com essas emoções muito afloradas, né, e que está gerando um sofrimento muito grande para ele.
Então, nesse caso, né, esse livro vai ajudar a compreender os aspectos das emoções e estratégias e recursos importantes para a gente lidar com esse arcabouço aí, né, de conhecimento que vai nos ajudar a contribuir aí com o nosso cliente para ele conseguir, então, fazer uma regulação emocional melhor, ok? E assim, então, ter uma vida emocional mais satisfatória. Além disso, vai ser importante a gente investir no conhecimento em relação a técnicas, ok? E aí a gente tem esses dois livros aqui. O primeiro, né, do Reis e do Hoffman, que ele vai trabalhar o quê? A terapia baseada em processos. Então, quais são as melhores ferramentas para atuar em determinadas demandas? Então, se eu tenho uma demanda de desregulação emocional, qual que é a melhor estratégia, né? Se eu tenho de comportamentos específicos, quais são as melhores ferramentas e recursos? Confesso que a linguagem dele é um pouco mais densa, ok? Então, se você é muito novo aí na TCC, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade. Então, ele vai exigir um pouquinho mais de caminhada na TCC. Mas, se for o caso, você também pode fazer a leitura desse livro aqui, que é o Manual de Técnicas em Terapia Cognitiva, do Robert Leahy, ok? Então, ele vai ajudar você a entender o universo de ferramentas na TCC e aí ele vai contribuir exatamente, né, para você consolidar esse conhecimento também em recursos e ferramentas. Claro que é importante destacar aqui que a TCC vai para muito além do que simplesmente técnicas e ferramentas, ok? Mas as técnicas e as ferramentas são recursos importantes, sim, para a gente contribuir para que o nosso cliente, então, evolua e não somente evolua, mas como aprenda estratégias que ele possa utilizar na vida dele, mesmo depois aí que ele receber a alta terapêutica, ok? E para finalizar, né, caso você quiser aprofundar o seu conhecimento, né, em temas mais específicos, eu recomendo a leitura em relação aos dois transtornos mais comuns que a gente encontra na clínica, que é sobre a depressão e sobre a ansiedade, ok? Esse livro aqui de ansiedade do Robert Leahy, ele tá desatualizado em relação ao DSM-5, então ele ainda vai considerar o TOC, o transtorno de estresse pós-traumático, como transtornos relacionados à ansiedade e eles não são mais considerados assim, ok? Mas de qualquer forma, vale a pena a leitura, porque ele traz uma linguagem acessível, traz recursos interessantes e vai ajudar justamente a ter uma noção geral de quais são as melhores estratégias para atuar nos diversos tipos de transtornos de ansiedade, ok? Além disso, também, seguindo ainda o livro do Robert Leahy, esse de depressão, eu acredito que ele seja muito interessante, também é um livro um pouquinho mais antigo, mas que, querendo ou não, ele vai ajudar aí muito nessa base de conhecimento para o manejo na depressão. Além disso, né, ele trabalha de uma forma muito interessante porque ele vai trazendo a ideia mais dentro das consequências da depressão. Então, quando a pessoa ela se torna muito autoexigente, quando ela se torna muito autocrítica, quando ela se isola, né, socialmente, então ele vai trazendo os capítulos que vai narrando essas dificuldades e que também vai trazendo recursos para lidar com as consequências, né, que a depressão acaba trazendo também. Então, é uma leitura muito válida, com uma linguagem bem acessível, ok? Então, são esses livros aqui, né, que eu faço uma recomendação inicial. Claro que depois você vai ter todo um universo de conhecimentos mais específicos nos quais você vai mergulhar, né? Mas isso é uma evolução enquanto terapeuta. Se você tiver essa base de conhecimento, você já vai ter uma base muito bacana para você atuar aí nos mais diversos, né, aspectos e demandas que você tiver aí dentro do seu consultório, ok? Além disso, né, uma outra dica que eu sempre deixo é investir em grupos de estudo, investir em supervisão e também, né, se você tiver a possibilidade, investir em cursos de capacitação, que são cursos mais específicos e que vai trazer, então, né, um resumão de vários conhecimentos, né, porque o professor ele vai ter esse conhecimento para te passar e assim você vai ter acesso não somente ao conhecimento que os livros poderiam trazer, mas também da experiência clínica ali do professor. E aí, né, eu aproveito para te convidar
convidar a conhecer os meus 3 cursos. Eu tenho o TCC passo a passo para quem quer aí iniciar essa jornada na TCC e ter mais segurança dentro desse conhecimento específico na clínica em terapia cognitivo-comportamental, e também a TCC para depressão e TCC para o transtorno de ansiedade generalizada e pânico. Então, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo e também aproveite para você comentar, tem algum outro livro que ajudou você no início aí da sua caminhada, que você acredita que vale a pena indicar aí para os seus outros colegas psis, e também não deixe de colocar aqui também as suas dúvidas e os seus comentários, ok? No mais, desejo muito sucesso para você em seus estudos, na caminhada em TCC, e a gente continua por aqui construindo muito conhecimento juntos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!